Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira, agora às 19 horas, na BCC Television, uma empresa nova que será inaugurada oficialmente daqui a alguns dias e que nós desejamos que todos nós tenhamos muito sucesso, particularmente ao Bernardo Campos de Carvalho, que é o idealizador desse projeto, um projeto meio maluco e que tem absolutamente tudo para dar certo. Eu quero, antes de passar para a nossa convidada, que por sinal é uma convidada internacionalíssima, agradecer a Betânia, o Márcio, a Luciana, pela pilotagem toda, a técnica sem o quê, sem essas pessoas nós não estaríamos no seu tablet, microcomputador e qualquer outra ferramenta midiática que vocês possuam. E também a Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www, nos insere em todo o universo lusófono. Estela, muito obrigado e que o seu www.com tenha bastante sucesso. Ao meu lado, uma figura brilhante, simpaticíssima, exuberante, como eu disse há pouco, para ela, muito inteligente, que é o seu grande cabedal. Laureada nacional e internacionalmente, vive há uns 20 e tantos anos na França, modestamente entre Mônaco, Côte d'Azur. É muito bonito isso, né? É uma inveja miserável. Eu estou naturalmente falando de Eliana Machado, que nos deu a honra de pré-lançar o seu livro, um dos seus 2 livros que serão lançados agora na Bienal, na UBE, O Brasil, Aventura Interior. Interior. Vocês podem entender interior como interior de si mesmo, interior do Brasil. É uma loucura. Aliás, é um livro boníssimo, muito gostoso de ler, que até agora eu não entendi direito se é só para a galera ou se é para um adulto que queira se reconhecer em algum desses meandros que tão fluidamente você conseguiu colocar. Muito obrigado por ter vindo, Eliana. As nossas câmeras todas, as 3, estão aqui à tua inteira disposição. Muito obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço, Ralph, muito obrigada a você por esse programa Livros em Revista, porque a literatura brasileira precisa muito deste tipo de difusão e para nós escritores é uma porta maravilhosa, não é? Que você abre. Então, muito obrigada. Obrigada à BCC também, de ter me recebido hoje. Eu é que agradeço. Não, você está literalmente abrilhantando o espaço. Obrigada. O teu livro, Brasil, Aventura Interior, eu fiquei impressionado com ele, principalmente porque te conheço, sei o quanto você trabalha na França, você tem uma história bastante interessante de trabalho também na área literária e tudo. E como é que você consegue montar uma história tão brilhante quanto essa, aliás, com um vocabulário fantástico? Tem palavras aqui, uma palavra que eu desconhecia, talvez vocês também não conheçam. Vamos lá, procurando aí, pessoal. Topiária. Topiária. Não vai falar o que é, não? Não. Deixa o pessoal curioso lá. Topiária. Uma palavra absurda e que reflete uma atividade muito bonita. Artística. Que não tem nada a ver com o nome. O nome parece um palavrão, mas é muito bonito. Agora, voltando ao ponto. Como é que você consegue, vivendo tão longe, e já há mais de 20, quantos? 22 anos, 22 quase 23. Anos, quase 23 anos. O jovem como é, quase uma boa parte da tua vida, a maior parte da tua vida. Como é que você consegue lembrar de todas essas minudências, essas delicadezas que você coloca no livro, com tamanha assertividade e com muita delicadeza? Eu fico imaginando 20 e tantos anos longe, em um ambiente daqueles, afinal de contas, França é França, cheio de novidades e tal. Como é que você não consegue perder este liame que envolvia você e agora você está tão longe? Por gentileza, nos expliquem. Olha, eu devo confessar que no começo eu quase perdi o meu português, porque no início eu sou professora de português,
português, espanhol. Então, quando eu me mudei para a França, eu, naturalmente, procurei trabalho nessas áreas e consegui trabalho com espanhol. Então, ao mesmo tempo, aprendendo francês, porque eu, quando fui para a França, eu só sabia falar mon amour, je t'aime. Foi por causa disso que você foi? Não? Foi por causa disso. Descobrimos. O meu amor estava na França. Então, em princípio, eu comecei a trabalhar muito com espanhol e com francês. Inclusive, os meus primeiros livros foram publicados em espanhol e em francês, porque eu escrevo nos 3 idiomas. E comecei a perder o português. Comecei a perder. E me dei conta disso. Então, a solução foi voltar às origens, a começar a ler muito em português, escrever muito. E a particularidade deste livro foi que me deu muito trabalho pela história que eu tinha que contar. Eu demorei 4 anos para escrevê-lo, porque ao momento dado, na página 35, mas eu já aviso que com a diagramação vocês não encontrarão o fragmento, ficou faltando a peça-chave, na página 35, para que eu pudesse continuar a história. E essa história ficou parada 2 anos inteiros, de verão a verão, até que essa inspiração viesse. Enquanto isso, eu fiquei trabalhando livros de contos, que eu também publiquei contos, né? Os 7 contos brasileiros. Poemas também. Nós vamos mostrar já. Então, e aí, de repente, a inspiração chegou. Mas por que a inspiração chegou? Porque eu não estava pronta na história, eu tinha que ler mais. Porque este foi um livro que, onde tem muita pesquisa, muita leitura, não parece... Lógico, porque não é um livro de ciências, né? Então, você só tem algumas pinceladas da história, da trama, né? Mas me deu muito trabalho nesse sentido. Então, aí quando a inspiração chegou, eu consegui terminá-lo. Olha, e é fantástico, porque... Bom, você começa contando um conto na Serra da Cantareira. Isso. A Serra da Cantareira. Exato. Que é hoje um patrimônio da humanidade. Isso. Serra da Cantareira fica na zona sul aqui em São Paulo. Zona Norte, né? É Zona Norte. Do ladinho da Zona Norte. Zona Norte aqui em São Paulo. E é muito bonito, muito bonito. Maravilhoso. E justamente foi o que me chamou a atenção. Como é que ela... Você frequentava a Serra da Cantareira? Eu conheço um pouquinho, porque os meus pais, eles moraram no Jaçanã, nós moramos no Jaçanã durante muitos anos, então, por isso, pela proximidade, eu tive contato com a Serra da Cantareira. Muito legal. Olha, é incrível. Não, e a maneira como você escreve, desculpe o corpo presente, mas precisa ser dito. A maneira como você escreve, a tua fluidez e os detalhes e tal, a gente se insere no cenário. E eu acho que esse é o maior valor do livro, além das informações, que são muito boas e que você não deixa, não parece pedante. Porque tem certas informações que, olha, eu quero, sabe, tipo, né, se impor pelo cabedal. Não, você vai fazendo de maneira fluida, gostosa, a gente vai lendo, tanto que eu falei para você, eu peguei o livro para fazer a sinopse para a coluna no jornal, porque eu não conseguia parar de ler. E vai. E agora como é que vai? Então, e aquela molecada toda... Não vamos contar, né? Não, vamos contar um pouquinho, vai. Contar um pouquinho do livro? Conta. Abre um pouco. Então, vamos contar. Vamos começar pelo título, né? Brasil, Aventura Interior. Então, Brasil, porque naturalmente o locus, o local é o meu país, o Brasil, né? Particularmente São Paulo, e dentro da mata, em plena natureza, que é onde acontece essa aventura, tá? E por que aventura interior? Claro, é dentro da mata, na Serra da Cantareira, mas tem a ver com os personagens, todo um trabalho que eles devem fazer para chegar às origens do próprio ser humano e verificar se certas notícias, certas informações que são dadas por essa pessoa, eu vou falar daqui a pouquinho do personagem, se elas são verídicas. Então, é como se os personagens tivessem que mergulhar profundamente
no seu DNA, né? Se diz DNA? Sim, DNA. No DNA, para procurar as suas próprias respostas, não é? Então, o Brasil Aventura Interior é um livro de ficção científica que conta a história de 7 adolescentes que estão numa colônia de férias na Serra da Cantareira e vão ter um contato com um extraterrestre, um alóctone, que se chama Davos, que está precisando, então, da ajuda dos terráqueos, né, para proteger o planeta Terra, porque há uma raça de alienígenas que quer tomar conta do planeta. E então, aí começa a aventura desses adolescentes. E para responder a sua pergunta, você ficou sem saber, mas é um livro para adolescentes, não é? É um livro para adultos, é um livro para qualquer tipo de leitor, e inclusive porque haverá a continuidade no volume 2, né? E aí, nesse momento, esses adolescentes já serão adultos, que é quando eles vão estar em postos específicos na sociedade, que é o que o alóctone Davos quer deles, né? Para que eles possam, então, ajudar a proteger o planeta azul. Vai dar alguma crise de consciência, não? Não sei, vamos ver, eu deixo vocês descobrirem. Vai ficar existencialista, não? Não, não creio que fique existencialista. Não, né? Não. Que bom. Bom, é uma coisa incrível. Agora, me fala uma coisa. Aquela caverna que eles caem, Sim. tem algum sentido interior que você queira mostrar? Porque cada um, ali todos eles, pelo que eu entendi, tem que se juntar, tem que se ficar ombro a ombro para chegar num determinado resultado. Sim. Particularmente quando eles conhecem o Davos. É Davos? Davos? Como é que se fala? Como é que você Davos, se escreve D-A-V-O-S-S, mas o intuito é isso. Davos é aquele que dá a voz, né? Que fala a verdade, que vai colocar esses adolescentes no caminho da verdade. Isso que eu ia te perguntar. Esse termo, esse nome, você criou? Eu criei. Ou já tinha, você foi... Não. Eu criei e foi interessante porque depois eu fui procurar se existia, né? Porque hoje com a internet a gente e procura. E parece que há uma cidade com esse nome na Europa. Na Suíça. É, exatamente. Davos. Mas eu só não que é um sabia. S só. Não, é onde o pessoal se reúne para os grandes... Até o Lula já esteve lá. Você viu? Coincidência, porque no mundo da criação literária há muitas coincidências e, como eu costumo dizer, o autor não domina isso. É como realmente se nós fôssemos um veículo, nós escrevemos, nós captamos. E eu até acho que quando eu fiquei esses 2 anos esperando, não vinha, eu estava realmente esperando a inspiração chegar de outro lugar. Explica isso, que agora você deixou todo mundo intrigado. Eu deixei você na caverna. Me deixou na caverna. Não, você me deixou agora em ares outros que não aqui. Porque a inspiração veio, deu um ar espiritualista na coisa toda. Mas eu creio. É isso mesmo? É. Então vamos voltar ao tema da caverna. Vamos voltar. Qual que é a relação da caverna? Bom, a nossa pauta já foi para o brejo. Foi para o brejo. Melhor, não é? Lógico. Não gostamos de nada muito isso é um rígido, bate-papo, não é? obviamente. Então, entre eu e você, ninguém está ouvindo. Bobagem. Então, assim, a história da caverna é a história das origens do próprio homem, porque muitas das antigas civilizações, de acordo com as minhas leituras, nós temos apenas 1% de civilizações antigas que foram descobertas. Todo o restante está sob o mar, sob a terra, sob a areia. Então, por isso, essa caverna, Na descoberta. Ela foi descoberta. Tem todo um mistério com essa caverna, que você, pouco a pouco, com as leituras, você vai descobrindo. Não, né? mas Que eu deixei fios. Sim. Né? O leitor verá que há fios, há certas coisas que não foram resolvidas no final do livro, não é? Justamente deixou o gostinho de quero mais. É, exatamente. Mas escuta, não, quando você falou a inspiração veio, né? Como que você, esse é o teu, que livro? Quanto? É o 7º livro inteiramente meu, que eu também edito. Perfeito. O 7º livro teu, da tua autoria. Isso. Como se dizia antigamente, da tua lavra. Da minha lavra.
Você tem algum método? Essa pergunta é recorrente porque cada pessoa tem uma sistemática e eu fico maravilhada com a sistemática de cada um. E dificilmente tem duas iguais. Uhum. Como que você trabalha um livro? Você primeiro vem a ideia, vem o nome, vem uma história, você analisa os fatos que estão acontecendo. Em suma, qual é o teu método de trabalho e de criação? Ou criação primeiro, trabalho depois, em suma, isso aí você que decide. Bom, como você sabe, como eu lhe disse, eu tenho um trabalho, né? Eu sou professora, então eu estou muito ocupada, me levanto muito cedo, volto para casa e continuo a trabalhar. Professora de idiomas? Professora de idiomas. Oh, perfeito. Então, quando eu chego em casa, eu vou trabalhar novamente para este trabalho. Então, eu tenho muito pouco tempo disponível para escrever. Então, enquanto as pessoas estão andando de bicicleta, estão na praia, estão indo ao cinema, ao teatro, estão indo ao restaurante, eu estou escrevendo, porque senão eu não consigo produzir as minhas histórias. E, às vezes, não tem assim um horário certo, tem um momento certo, porque para escrever eu preciso estar relaxada, calma, tranquila, porque senão não adianta se sentar e achar que eu vou escrever alguma coisa. Não, não é assim. Eu tenho que estar num determinado estado. Pois é, mas você mora na França, Côte d'Azur. Côte d'Azur. É assim que se faz bonitinho. É. Côte d'Azur. Côte d'Azur. Bem fresquinho mesmo, né? Côte d'Azur. Isso. Estou invejoso para chuva. Não tem porquê. Mas então, você diz que... E você usou um termo agora que eu particularmente não gostei. Que você falou que quando você vai escrever é um outro trabalho. Sempre imaginei que você escrevesse de maneira lânguida, por puro prazer. Ou foi uma força de expressão? Não, foi pura força de expressão. Não. Eu entendi. Estou mexendo com você. Estou né? conseguindo, né? Está conseguindo. Mas então, o que é que vem primeiro para você? A criação, o insight, uma história legal, pessoinhas que se descobrem e tal, mas que tem um elan adulto, interessante, que depois tem uma nova sequência e tal, tarará. O que é que vem primeiro para você? Um lance, observei, você passa, faz tempo que você não vem na Avenida Paulista, provavelmente. Uhum. Mas se você tiver a oportunidade de domingo agora, fica uma tarde na Avenida Paulista, nossa, é um prato cheio. Uhum. Uma pessoa como você, como o Menalton, que esteve aqui, o Ednei, até o próprio Sérgio que virá após você, Sérgio Couto. As pessoas que têm habilidade, que têm talento para escrever, aquilo é um prato cheio, porque tem de tudo. É uma diversidade maravilhosa, uma democracia fantástica. Te convido, minha convidada, Sim. Domingo à tarde, olha, pessoal, cafezinho, vamos. Chocolatinho. Isso, você lembra? Lógico. Vamos. Você vai adorar. Eu sei que faz tempo que você não vem. Faz. Mas vá, mesmo que você não vá comigo, vá com qualquer outra pessoa, ou sozinha, o metrô funciona e tal. É um boulevard, é fantástico. Eu acho que você vai se deliciar com as histórias que você vai conseguir criar. Escrever, criar. Mas não fuja da minha pergunta, por gentileza. Não, mas eu vou responder a esta. O que vem primeiro? Eu estou tergiversando para te ajudar. O que vem primeiro? Certo. A criação, a elaboração do texto, como é que você age? Depende da obra. Por exemplo, às vezes eu só tenho o título, você vai rir, né? Não. Eu tenho muitos títulos. Eu até pensei um dia, eu vou produzir algum tipo de texto, algum tipo de livro só com os títulos que eu tenho, tá? Então, às vezes vem o título, às vezes vem somente a ideia, né? O básico da ideia, como foi para o Brasil Aventura Interior. Veio a ideia primeiro, né? Desses jovens numa colônia de férias e algo que acontecesse, algo insólito, né? Então depende muito da obra, tá? Para voltar ao que você acabou de falar da Paulista, né? Como viveiro, né? Para todo tipo de criação. Perfeito. Né? Me aconteceu isso em Nova York também, né? Que parece um pouquinho com São Paulo, toda essa movimentação, né? É maravilhoso. Um dia eu me sentei no café, cujo nome não vou dizer. Mesmo porque nós não temos dinheiro para ir para Nova York, só você tem, que é uma parisiense disfarçada. Não, isso é um congresso. E aí eu fiquei observando as pessoas passarem do outro lado do vidro, escrevi um poema
poeta em Nova York, que inclusive ganhou depois um prêmio, porque era tão verídico, né? Tão vivenciado, que saiu bonito. E o leitor saca quando você está sendo sincera, né? Saca. Igual as nossas câmeras aqui. Eles sacam quando as coisas estão fluindo bem, quando não está e tal. Esse poema que você acabou de falar, está neste livro aqui? Não, você está lançando? Este é o meu último livro de poemas, poesia. Eu acho que não vai aparecer A Queima-Roupa. Esse é um dos tantos que você vai lançar agora? Esse é o último de poemas que eu estou lançando também aqui na Bienal. Eu duvido que apareça aqui. A Queima-Roupa, e eu tenho o hábito de dizer que foi o pior que há em mim, em todos nós, que eu coloquei dentro, porque justamente aquilo que você estava dizendo alguns minutos atrás, foi um livro que sai da observação de tudo que houve de ruim, né, a partir dos anos 2000, através do mundo. Eu abri aqui, sem querer, abri assim, aleatoriamente, procrastinador. Você é uma procrastinadora? Eu sou. Eu assumo. Eu não gosto, mas eu sou. Eu tenho um problema muito interessante com o tempo. Eu estou sempre controlando o tempo. Meu inimigo maior é o tempo. Então você não é uma procrastinadora. Não. Porque o procrastinador não está nem aí com o tempo, né? Não, justamente. E o ética. Isso daí eu gosto bastante. Muito legal essa. Ética. E poética. Claro. Muito legal. Mas você pessoal, vocês me perdoem, esse livro aqui, O Brasil, a Aventura Interior, eu recebi com bastante antecedência para fazer o programa e a sinopse do jornal. Mas este aqui eu soube agora, há momentos, né? Pois é. Pegadinha, então eu estou, pegadinha. E esse aqui, afinal, poética não tem nada a ver com a ética, é poética mesmo. É, poética, porque precisa mais de ética também, né? Você acha? Pelo amor de Deus. Aliás, então você fala isso para os franceses, não para o brasileiro. Aqui todo mundo tem. Você está brincando? Tá vendo como é ruim ficar fora do país? Elas acham que nós precisamos de ética. E honestidade, honradez, isso nem se fala. A gente nem precisa pensar nisso, obviamente. Isso também é um problema. Protesto. Bom, não vamos falar deste livro. Eu falei para você que é o pior do que existe. Está aí nesse A Queima-Roupa. Você viu, né? É o teu interior? É, a arma, né? Tem a arma. Tem a arma. Muito legal. Agora, poesia, você sabe que é uma coisa interessante, que o brasileiro, a maioria dos brasileiros e brasileiras que eu conheço, adoram poesia. Só que eu não vi nenhum deles comprar um livrinho. Por isso que a poesia no Brasil, o poeta nosso, salvo alguns figurões criados pelas mídias aí e tal, morrem de fome. Que é uma coisa incrível, né? E é tão bonito, tão gostoso, quando ela é bem elaborada. Então, não posso dizer das tuas que eu ainda não li, mas se mal te conheço, obviamente, são bem feitas, né? Vamos falar um pouco mais do Brasil? Tá, vamos. Brasil. Você, estando fora, como está, mas naturalmente você está conectada com jornais impressos e mídias e tal, como é que você e os teus amigos que moram lá, franceses ou não, veem a nossa situação atual? Política, econômica não precisa falar, porque não, mas a política, que envolve ética, honradez, honestidade e outras cositas mais. Cara de pau. Bom, eu sabia que você ia me colocar esta pergunta. Não preparei resposta nenhuma, mas me parece algo óbvio. A partir do momento onde você está longe, fica bastante difícil de você ter uma visão correta do que realmente o povo está vivendo, não é? Então, os meus amigos franceses me perguntam: nossa, Eliana, o que está acontecendo no Brasil, tudo isso? Então, eu tenho que ler muito, mas não dá para ter uma noção exatamente do que realmente está acontecendo. Então, a gente fica triste. Lógico que fica triste com tanta falta de ética, não é? Mas não dá para saber o que está acontecendo. Aliás, eu acho que uma grande maioria da população brasileira também não sabe o que está acontecendo. Fica tudo no ar. Mas justamente por isso que eu coloquei o termo, qual é a impressão, que é isso que me preocupa. Porque quando você tem os dados corretos, as informações boas, de fonte fidedigna,
você pode ter uma visão do que está acontecendo. Mas, como você bem mencionou, nós não sabemos o que está acontecendo. Por isso é que o francês tem o direito de ter a impressão do que está acontecendo. A impressão é bastante ruim, bastante negativa, que é o país da corrupção. Mas corrupção há em todos os lugares também, né? Só que nos outros lugares os corruptos são punidos. Aqui a gente elege uma estátua em praça pública. Nós estamos esperando realmente que o Brasil, né, mude essa imagem que ele dá no exterior e que as leis sejam cumpridas e que as pessoas que cometeram, né, crimes, que elas sejam punidas, né? Isso é um pouquinho difícil, né? Vamos ter esperança. Mas é o que nos resta. Não, mas nós também temos que agir e temos que pedir, né? Não, como a gente age nesta... Votar conscientemente. Votando. Tem que votar, tem que votar. Né? Para voltar a alguma coisa, né? Bom, vamos falar do esse... Você vai lançar os 2 livros ao mesmo tempo? Os 2 livros ao mesmo tempo. Ok, então, dia 25... UBE, União Brasileira dos Escritores. Isso, a partir das 18 horas, então vocês estão convidados, que ainda dá tempo de ver o programa. Que hora que passa? Dia 25 não, é só quarta-feira que vem que ele vai Então rolar. venha no dia 26, né? 26 na Bienal. Exato. A partir da 1h30 no stand da Scottice e da Hebra. E também para as pessoas que trabalham, eu pensei nisso também, no dia 27 eles estarão sendo lançados, apresentados. Na Frecaneca. Na Frecaneca, no Shopping Frecaneca, na livraria Brooks. Você, por acaso, pensa fazer e-book desses livros? Fazer book? E-book. E-book? Sim, mas eu vou deixar... Está em jogo isso? Sim. Estou pensando, eu vou deixar eles um pouquinho, né? Como que você termina um livro? Como assim? Como eu termino? Pondo ponto final. Não, parece fácil, né? Até eu sei fazer isso. Mas, não, eu pergunto o seguinte. Se eu ler um escrito meu 3 vezes, eu corrijo 4. Isso é um problema, eu entendo. E eu fico imaginando o escritor, no teu caso particularmente, que elabora o escrito, que vai fundo, que pesquisa, 4 anos escrevendo um livro e tal, o que não é uma novidade. Não. O que não é uma novidade. O escritor sério vai em busca das informações corretas para não iludir o seu... A não ser que ele diga, estou te iludindo, é uma ficção mesmo e tal, e está acabado, saiu da minha cabeça, compre e goste quem quiser. Porém, no decorrer da tua escrita, no decorrer da confecção do livro, você teve um percalço de insight. Você não conseguia ter a ideia, materializar a ideia daquilo que você queria. Aí você teve a ideia, veio o insight, veio a inspiração, opa, agora eu faço e tal. Você consegue terminar um livro assim, tipo, terminei. Você se contenta com isso ou fica, não, peraí. Quantas vezes você vai e volta para terminar um livro? Várias, inúmeras. Que imaginava. Até a editora falar, por favor, pelo amor de Deus, dá para parar? É isso mesmo, né? Porque a gente sempre acha alguma coisinha. Não, por favor, retire este advérbio, sabe? Aquela coisinha E já assim. aconteceu de você estar dormindo, sonhar e levantar e escrever, porque se não escrever você perde? Com certeza. Eu tenho o meu telefone celular e quando eu tenho uma ideia, que eu acho que é uma ideia muito boa, eu gravo. Tá? Olha, boa ideia. Então assim. eu pego, para não incomodar o meu marido. Viu que porque era depois fantástico isso. Quando a gente acorda, a ideia se esfuma, Eu ainda sou tão antigo que eu acendo a luz e vou escrever. Escreve. Estressante isso, por sinal. Para quem está do lado, né? Se eu perco essa... Pois evapora. Exatamente, evapora. Vai embora. Menina, desafortunadamente... Vai me mandar embora já? Eu não vou mandar você embora, mas eles nos mandam. Esse pessoal da técnica, que eu infelizmente tenho que agradecer para eles, o que é pior, né? Mas eles levantam aquelas placas, ficam gesticulando. Eu não estou vendo que eu estou de costas. Ainda bem. Ainda bem. A Luciana já levantou a mão, o Márcio Ida, Assim. então. Menina, olha, muito obrigado mesmo. Você honrou demais o nosso espaço, como eu tinha certeza que o faria.
sucesso para você, todo o merecido sucesso, e as portas da casa estarão sempre, sempre, sempre inexoravelmente abertas para você. Muito obrigada, Ralph. Muito obrigada, BCC. Muita sorte, muito sucesso para vocês. Muito tá? obrigado. Espero poder voltar aqui no ano que vem. Com convidados do Tio Quilate, com certeza a gente vai decolar. Certo. E muita sorte para você também, muito sucesso. Obrigado. E muito obrigada por ter me recebido aqui, ter aberto essas portas maravilhosas. São maravilhosas mesmo, eu também gosto. Com Pessoal, certeza. nós muito conversamos... obrigada, também, perdão, muito obrigada à produção. Tá? Senão eles boicotam a tua imagem. Isso, aquelas pessoas que a gente não vê, não é? Exatamente. Pessoal, conversamos com Eliana Machado, o livro é este aqui, Brasil, Aventura Interior. Até já com Sérgio Pereira Couto. Bye, bye. Obrigado. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Ralph Peter, que tenho o prazer de apresentar toda quarta-feira às 19 horas o programa Livros em Revista aqui na bcctelevision.com. Uma empresa que nasceu para levar até vocês todos muito lazer, bastante cultura e principalmente bastante bem-estar. Então não se esqueçam, eu conto com vocês. Toda quarta-feira, 19 horas, programa Livros em Revista e a emissora BCC Television. Até já.